Olá, voltamos para a reflexão do livro Eventos Finais, hoje capítulo 13, a chuva serôdia. E aqui há uma explicação interessante dessa expressão, a chuva serôdia. A obra do Espírito é comparada à chuva, diz a autora aqui, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia, citando Joel capítulo 2, verso 23. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência de fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e prepara para a colheita. O Senhor utiliza esses elementos da natureza para representar a obra do Espírito Santo. E é bem interessante isso. Ela continua escrevendo aqui dizendo: como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio ao outro o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a conclusão do trabalho da graça de Deus no coração humano. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Temos que ser completamente transformados à semelhança de Cristo. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho de Deus. Interessante isto, né? E se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente para a perfeição, para a colheita. Então é importante que nós recebamos o Espírito Santo diariamente. A chuva temporã, a chuva que faz crescer, que faz germinar, que faz brotar, e a chuva serôdia que nos faz aperfeiçoar e nos preparar para a colheita, para a vinda do nosso Senhor Jesus. É interessante porque na Bíblia nós encontramos no Pentecostes uma prova disto, né? Como o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, capacitando eles para que eles pudessem ser instrumentos de Deus para a pregação do Evangelho, para a disseminação do reino divino. Há algumas coisas importantes aqui. Primeiro, a chuva serôdia em porção forte antes da vinda de Jesus, ela é necessária para nós, mas ela é uma promessa divina. Deus prometeu dar e, portanto, nós precisamos orar e clamar. Agora, existem algumas condições para receber a chuva do Espírito Santo, tanto a chuva temporã, a diária, quanto a chuva serôdia que nos prepara para a colheita, para a vinda do Senhor Jesus. Nós precisamos estar sempre com o coração aberto para deixar o Espírito Santo influenciar a nossa vida. Caso a gente não queira que o Espírito Santo influencie, que nos conduza, o Espírito Santo não pode fazer nada. Não que ele não tenha poder para fazer isso, mas é porque nós não permitimos a ação dele no nosso coração. Alguns pontos importantes que nos fazem pensar um pouquinho da maneira como nós estamos vivendo. Primeiro, devemos orar fervorosamente diariamente, pela chuva do Espírito Santo. Muitas vezes nós temos pedido tantas coisas, menos o que é mais importante, o Espírito Santo. Porque ele é o Espírito da verdade, que nos guiará a toda a verdade, que nos fará lembrar que nós precisamos de Cristo, nos fará lembrar que nós precisamos da graça salvadora de Jesus. Orar incessantemente para que possamos receber. Outro ponto, precisamos nos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento. Olha que coisa interessante. Os discípulos, antes de receberem o Espírito Santo no Pentecostes, eles passaram 10 dias de oração, pedindo perdão, abrindo o coração, humilhando o coração, para que Deus pudesse
limpá-los e então encher do Espírito Santo. Um reavivamento e uma reforma deve haver no nosso coração, na igreja, mas isto é fruto do Espírito Santo. Se não for do Espírito Santo, vai ser um movimento legalista, um movimento farisaico, quando na verdade o que Deus quer fazer é algo muito maior, mas pelo poder e a influência do Espírito Santo em nós e através de nós. Outro ponto, temos de deixar de lado toda contenda e dissensão. Quando os fiéis tiverem a presença permanente de Cristo em seu coração, quando estiver morto todo egoísmo, quando não houver mais rivalidade nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não faltará em nenhum detalhe. Os discípulos passaram 10 dias orando, pedindo perdão a Deus, mas pedindo perdão uns aos outros, porque a vida deles, nos evangelhos é relatado, a vida deles foi brigar uns com os outros para saber quem era o melhor, quem estava certo, quem que podia expulsar demônios e quem podia fazer milagres e assim por diante. Mas quando eles se humilharam, pediram perdão uns aos outros, então eles estiveram preparados para que o Espírito Santo pudesse enchê-los. Devemos fazer uma entrega total e desimpedir que o caminho para que a chuva serôdia seja lançada em nosso coração. Uma coisa há que é muito importante, precisamos manter o vaso do nosso coração sempre limpo e sempre com a boca virada para cima, para que quando cair a chuva do Espírito Santo, a chuva serôdia, possa encher o nosso coração. E com o poder do Espírito Santo, nós faremos grandes maravilhas. Mas antes, porém, o Espírito Santo quer transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, transformar o nosso caráter. Lembre-se, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deixe o seu coração aberto para receber o poder do Espírito Santo e Ele vai transformar a sua vida, vai te levar aos pés do Salvador e você e eu, com certeza, estaremos preparados para ver o nosso Mestre Senhor Jesus voltando em poder e majestade nas nuvens dos céus. Um grande abraço e até o próximo capítulo.